Sejam bem-vindos para mais uma mensagem da nossa série de estudos, A Voz que Clama, História e Profecia. Estamos quase concluindo a série sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e do contexto histórico. E já também iniciando uma nova série sobre as profecias do Apocalipse, ainda uma mensagem introdutória, ainda meditando no capítulo 1 do Apocalipse. E hoje uma breve reflexão, no nosso primeiro momento aqui, na Rádio 97, também para você que nos acompanha no canal no YouTube, falando sobre o Apocalipse, um livro aberto. Nós já trouxemos a mensagem falando sobre o Apocalipse com a pergunta: mistério ou revelação? Nós também falamos sobre as 5 fases do Apocalipse, onde no próprio capítulo 1 apresenta essa mensagem, e hoje apresentando de que ele é um livro aberto. O próprio verso inicial fala sobre isso. As profecias que ficaram, não todas, mas parte delas selada até o tempo do fim, foi algumas das mensagens do livro de Daniel, principalmente no que diz respeito ao último império, ao Império Romano, pois Daniel conseguiu identificar os 4 impérios, claro, mas ele teve uma clareza maior sobre o primeiro império, Babilônia, o segundo, os Medos e Persas, o terceiro, a Grécia. Em Roma, ele não conseguiu uma identificação bem clara, e Deus então diz: olha, vai, cumpre o teu ministério, e essas mensagens estão seladas até o determinado tempo do fim, do qual nós estamos vivendo hoje. O Apocalipse ele começa com uma tríplice mensagem. Apocalipse 1, verso 3, ele diz que é bem-aventurado, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as mensagens que ali está escrito. Ele até diz, pois o tempo está próximo. Então essa é a tríplice mensagem para o Apocalipse. Então, se é bem-aventurado, feliz aquele que lê, então tem um objetivo, tem um retorno ao ler, ao você ler o Apocalipse, ao você ouvir e principalmente por você estar decidido a guardar as mensagens ali escritas. Então, para você, eu já estendo a nossa mensagem a todos os ouvintes, a todos aqueles que vão estar assistindo a mensagem, independente se você já é uma pessoa que acompanha já há bastante tempo, quem sabe pela primeira vez, que a graça de Deus, que o Espírito de Deus seja trabalhando na sua vida, sua família e seus familiares. Um outro ponto que podemos destacar, como João se identifica no Apocalipse. No capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu, João, que sou vosso irmão, sou companheiro na tribulação, na aflição, no reino e na paciência de Jesus. Assim que ele se identifica. E um ponto mais, até falei nos primeiros 2 encontros, né, onde mencionei sobre o Apocalipse, estamos refrisando bem essa parte inicial, essa mensagem introdutória do Apocalipse, onde João se encontrava ao receber a visão. Então ele diz que me achei na ilha de Patmos, e ele diz o porquê, por causa do testemunho de Jesus ou por causa da palavra de Deus. Eu até mencionei nos primeiros momentos que João não estava ali de férias, não estava a passeio, ele estava devido às perseguições do Império Romano, o Império Dominante, que aliás era o 4º império da profecia que Daniel havia interpretado inicialmente, o sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, onde o rei vê uma estátua de 4 diferentes tipos de metais: o ouro, a prata, o bronze e por fim o ferro. E o ferro ainda, os pés misturado barro e ferro, representando então a divisão do 4º império, que diferente dos outros passariam, Roma ela passaria por uma mutação, não seria dominado por um outro império, como no caso da Babilônia foi dominado pelos Medos e Persas, os Medos e Persas dominados pela Grécia, a Grécia pelo Império Romano, e o Império Romano não há um outro 5º reino que o conquista, ele é dividido entre o seu próprio império, as tribos, onde se torna ali, alguns chamados tribos bárbaras, né, onde ele se torna a Europa que hoje nós conhecemos. É claro que
na época com outros nomes, mas destacando as principais partes ali da Europa: a Espanha, a França, a Alemanha, Portugal, a Inglaterra, né, a Itália, onde o império é dividido. A mensagem até fala 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 7 formas de governo, e os 10 chifres, 10 reinos, do qual Roma foi dividido. Então, Daniel ele não consegue entender toda a mensagem desenrolar com respeito a esse quarto império. Mas aqui no caso, João, quando ele recebe essa visão, ele justamente estava sendo perseguido por professar a fé em Cristo Jesus, e ele foi mandado para essa ilha. E ali ele tem essa grandiosa visão sobre Cristo, Cristo glorificado, que traz mensagens para ele de grande importância. Um outro ponto, né? Eu já mencionei que ele estava aqui por causa da palavra, né? Ou sendo perseguido por defender a palavra de Cristo. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Porque na última parte ele fala, ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. O próprio Apocalipse, e é importante entender isso, que possíveis dificuldades ou simbolismo, o próprio Apocalipse também traz a chave de interpretação para nós, né? Regras de interpretação. E o que significa, né, a profecia? Ou melhor, anteriormente ainda, o testemunho de Jesus, capítulo 19, versículo 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou essa habilidade de não somente escrever, mas de interpretar, de entender. Vamos voltar lá, como eu mencionei em Daniel. Daniel, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Depois o próprio Daniel, ele vê o capítulo 7 e outros capítulos também ali, ele diz que viu os ventos soprarem no mar grande e dali surgirem 4 animais diferentes. Imagina, do mar surgir animais diferentes, um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível e espantoso. Então, percebe-se que é uma figura de linguagem. Então, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, a profecia, vou até falar agora no próximo verso, né? Que é um antecipar da história, onde Deus revela o surgimento e queda de impérios no decorrer dos séculos, e o vento, né, as guerras, onde através dessas conquistas, onde um império ele surge, ele conquista um outro, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo até escreve que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura, buscamos aquela que há de vir. Então não importa o quão poderoso, o quão grande tenha sido qualquer reino, qualquer império, o importante entender que nós aguardamos uma cidade, um reino, né, que será para sempre, que é justamente aquele que vai conquistar, né, que é a volta de Jesus, um reino que será para todos os santos, todos os salvos, todas as épocas, aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, o que significa profecia? Apocalipse 1,19, já falei em outros momentos, mas revendo aqui ainda, ele é dada a ordem para João, né, naquele contexto, como nós falamos, das 5 fases, né, a revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu, notifica através do anjo, o anjo a João, e João agora escreve. Ele fala, escreve as coisas que tens visto, aquilo que você pode se embasar do passado, aquilo que está acontecendo, as coisas que são. No momento, você está aqui numa ilha, no contexto do Império Romano, é o 4º reino nessa sequência de impérios mundiais, e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, está falando embasado no contexto passado, no presente e também para o futuro. Tá? Então, a profecia ela é uma antecipada história de eventos, né, que ocorreriam no futuro, mas tem seu embasamento no contexto do passado, né, de experiências que profetas, né, tiveram, apóstolos que tiveram da sua experiência, de sua fé com Deus, e eles têm essa segurança de trazer essa mensagem
para nós. Agora, o que disse o anjo a respeito do Apocalipse? Capítulo 22, versículo 10, ele é bem enfático: não celes a profecia, pois o tempo está próximo. Então, não é para selar. Então, mais uma vez, confirmando aquilo que nós mencionamos, Apocalipse, mistério ou revelação? É um livro selado, é um livro aberto, deve ser lido. E no capítulo 1 nós lemos, né, bem-aventurado, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. E fechando aqui as nossas considerações sobre a mensagem do Apocalipse como um livro aberto, que promessa importante o Apocalipse nos apresenta? O 22, capítulo 12, ele diz que cedo venho, ou venho sem demora, e promete trazer o galardão. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, até menciono em alguns momentos, você, eu, as pessoas no geral, elas têm o livre-arbítrio de poder plantar, semear a semente que quiserem, mas a colheita será proporcional com a quantidade e com aquilo que você houver plantado na sua vida diária, suas palavras, seus pensamentos, suas ações. Isso, a colheita, né, segue aquilo que nós plantamos, exceto se houver algum intempérie, alguma situação, né, mas no geral é isso aí. Tá? Então, ação e reação, causa e efeito, aquilo que plantamos, nós iremos colher. Portanto, o apóstolo Paulo nos aconselha que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, que seja isto que ocupe o meu e o teu pensamento. Nós vamos estar ainda ouvindo mais uma mensagem, um louvor, e em sequência vamos estar fazendo a segunda parte do nosso programa aqui na 97, onde vamos estar trabalhando o Espírito Santo, à luz do contexto bíblico e histórico, o Espírito Santo nas cartas universais, nas cartas pastorais, e absorvendo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse tema tão maravilhoso, e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. A graça do Senhor alcance você nesse dia.